A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. É um prazer muito grande estar de volta para ministrar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Aqui em Amós, capítulo 3, verso 7. Mas antes, você que não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva e ative o sininho e divulgue as mensagens, amém? Tenho hoje uma revelação da parte de Deus para falar, tá? Deus me revelou algo aí, umas 3 vezes já. Deus está colocando o meu coração para mim passar para o povo, né? Senão eu vou ser cobrado, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, não deixa eu falar nada aqui que é da carne, Pai. Venha ministrar uma palavra pro coração dos teus servos aqui no YouTube. Não que eu sou pregador de YouTube, Senhor. Eu sou o mensageiro do Senhor e o Senhor fala comigo segundo as tuas revelações. Em nome de Jesus, que o povo teu venha se despertar, para que aconteça um avivamento. Que o povo teu, Senhor, venha compungir o coração. Que o coração do teu povo venha amadurecer, amolecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha trabalhar no coração duro, esse solo duro no coração do teu povo, do povo desunido que está no Brasil, que venha ser só um corpo e que os verdadeiros cristãos venham surgir em nome de Jesus. Aqui em Amós 3,7 diz assim, ó: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas, né? E aqui em Amós ainda 4, versos 13, fala assim, ó: porque ele é que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual o seu pensamento, o que faz as manhãs trevas e os altos e pisa nos altos da terra. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então aqui ele sabe todas as coisas, irmãos. Ele declara ao homem qual o seu pensamento, né? Ele forma os montes e cria o vento. Ele forma os montes, ele cria. Deus, ele cria, tá? Deus, ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Em Colossenses 1, 19 ao 17 fala: é ele antes de todas as coisas, e ele depois de todas as coisas, para quem tudo tem a preeminência. Então Deus, ele sabe de tudo, ele sabe o que vai acontecer amanhã, né? O macumbeiro, o diabo não, mas o Deus sabe, tá? Deus sabe, irmãos. Aqui ele fala, ó, porque ele forma os montes. Deus, ele forma os montes, né? Onde não tem nada, né? Onde não tem nada. Se o monte está lá, porque Deus formou, irmão. A terra não gerou assim do nada, num toque de mágica, do nada. As coisas é Deus que faz, tá? É Deus que faz as coisas na nossa vida. É Deus que cria situações para favorecer os justos, os fiéis, as pessoas tementes. Tá? Lembra do que aconteceu na vida de Jó? O que aconteceu na vida de Jó foi o seguinte, né? O que aconteceu na vida de Jó foi o seguinte. O que aconteceu na vida de Jó foi o seguinte. Ele conhecia tudo, permitiu uma situação na vida de Jó para conhecer mais Jó. Para Jó conhecer mesmo ele quem era, né? Você vê que Jó era justo, mas o próprio Deus deu o testemunho de justo. Mas depois, Jó, ele vai falar para Deus, ó, eu falei coisa que para mim era maravilhosa, coisa que eu não entendia. Quer dizer, Jó estava falando que ele não tinha entendimento. Ele falou bem de Deus, mas ele falou bem mesmo sem conhecer Deus. Então, irmãos, Deus, ele ministrou uma mensagem no meu coração de revelação. E Deus falou assim acerca do Brasil. Tá? O Brasil, ele vai passar uma tribulação muito grande, irmãos. Tá? Divulgue esses vídeos. Né?
O Brasil ele vai passar por uma tribulação muito grande nesse ano, esses 3 anos aí. Deus vai moer o Brasil. Ele vai permitir uma tribulação, uma aflição muito grande para o povo de Deus. O povo de Deus vai ser massacrado aqui no Brasil. Tá? E Deus vai permitir que o povo dele seja massacrado para fazer uma distinção, uma separação entre o justo e o ímpio, em quem está servindo a Deus realmente e quem não serve. Vai ter uma separação aí. E hoje ninguém sabe quem é crente e quem não é, quem é servo de Deus e quem não é. Todo mundo fala que é evangélico, todo mundo fala que é crente, e aquela tá uma mistureba terrível, e Deus vai permitir Ele tem a pá na sua mão, ele colhe o trigo no seu celeiro, e ele queima a palha com fogo. Ele limpa a eira. Deus vai limpar a eira da igreja brasileira. Ele vai separar a palha do trigo, irmãos. A tribulação que vai vir, Deus já mostrou 3 vezes para mim, e eu não queria se manifestar. Estava meio se guardando assim, porque revelação assim é muito difícil, muito complicado para a gente passar, irmãos. É muito complicado para a gente passar, porque é uma responsabilidade muito grande falar em nome de Deus. Mas eu estava assistindo um jornal esses dias aí, e eu vi umas coisas lá assim, e Deus ministrando no meu coração, né? Que vai trazer uma mensagem, uma tribulação muito grande para o Brasil, os crentes. Se prepara, né? Se prepara, você que é crente, você que não é crente, se você não for ainda servo de Deus, busque a Deus, abra o seu coração para Deus, busque mais o Espírito Santo. Deus está à porta e bate. Aquele que entrar por essa porta entrará, né, e achará pastagens, né? Ele fala: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não, então Deus está batendo no coração do pessoal duro do Brasil, principalmente a pessoa que está dentro da igreja fazendo as coisas erradas, conhecedor da palavra, conheceu o Deus da palavra, mas o coração duro, corrompido, cauterizado, com a consciência, com comichão no ouvido. Ninguém sabe, irmãos. Está uma profanação assim muito grande no evangelho. Ninguém sabe quem é quem não é. Não tem identidade, os cristãos sem identidade. E Deus ministrou já 3 vezes para mim que vai moer o Brasil, que vai permitir uma tribulação muito grande para os cristãos, tá? Uma perseguição muito grande para o lado dos cristãos. Deus me revelou que o Bolsonaro não ia ganhar, tá? As pessoas ficavam orando para ele ganhar, orando. E Deus me revelou que ele não ia ganhar e que o Lula ia ganhar, tá? Inclusive eu passei essa revelação na igreja onde eu congrego, tá? Eu falei que Deus ia entregar o Brasil na mão de pessoas más, tá? Deus ia permitir que o Brasil caísse nas mãos de pessoas más, né? Numa profecia, né? E Deus cumpriu. Uns 15 dias antes da profecia, da coisa acontecer. Uns 15 dias antes de acontecer a segundo turno, né? Então, toda a igreja viu, né? Então eu passar. Inclusive a irmã me procurou e falou assim: cumpriu o que você falou. Você falou que Deus ia permitir que a igreja caísse na mão de pessoas más. E caiu mesmo, né? Então Deus, ele ministrou a mensagem. Outra mensagem já. Antes de Deus falar isso, Deus já tinha ministrado uma mensagem. Deus falou que ia moer a igreja, ia tratar com a igreja do Brasil. Por quê? Porque muitos que estão dentro da igreja não são crentes, irmãos. Então Deus vai separar. Deus vai fazer uma separação. E Deus ministrou mais ainda que no meio da tribulação, Deus vai começar a trazer um avivamento. Primeiro ele vai permitir uma tribulação. E depois, quando estiver no meio da tribulação, ele vai começar a avivar a obra do Brasil. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil Deus vai tratar. Porque o Brasil é um país cristão. Um país cristão que não se identifica como cristão. Que não tem vida de cristão. Mas Deus vai permitir para que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É nesta hora que os verdadeiros adoradores vão surgir. Labacai. Ei, prepara, meu irmão. Prepara que vem fogo, chumbo grosso. Deus vai colocar a igreja brasileira, vai moer a igreja brasileira igual se mole alho
no triturador de alho. Deus vai moer, Deus vai tratar, Deus vai levar a igreja brasileira para o deserto. Eita Deus. E muitos vão chorar. Muitas pessoas vão negar Cristo na cara dura. Deus está me revelando aqui. Muitas pessoas vão negar Cristo na cara dura. Vão fingir que nem conhece Jesus. Anécia, ploumanácia, nébia, uedebaia. Alabra, calamachai, labacai. Muitas pessoas vão falar, você não é crente? Não, eu nunca fui crente. Vão negar. Muitos se apostarão da fé aqui no Brasil. Labacamanécia, plouman, nébia, uedebaia. Ei, muitos vão falar, eu nunca fui crente. Não quer nem saber disso. Ei. Se prepara. Se prepara. Que os verdadeiros adoradores, é nessas horas que os verdadeiros adoradores vão surgir. E é nessa hora que o verdadeiro avivamento vai vir. Vai vir um avivamento. Mas o avivamento não vai vir nem é por causa dos crentes desviados. O avivamento vai vir por as pessoas que não conhecem a palavra ainda. Tá? Não é para as pessoas que estão desviadas, que estão... Não, vocês já tiveram a chance deles. Tiveram a chance de salvação, mas rejeitaram. O avivamento, Deus me revelou que o avivamento vai vir por causa do Brasil, é por causa dos católicos, que não conhecem a palavra, dos macumbeiros, dos feiticeiros, dos políticos, que não conhecem a palavra. E eles vão ver sinais e prodígios e vão se voltar para Deus. Mas aquelas pessoas que estão lá fora, brigando, falando mal do evangelho, já foram crentes falando mal do evangelho. O avivamento não vai vir por causa disso. O avivamento vai vir por causa dos que não conhecem a palavra ainda, que não tiveram chance de salvação. Por causa dessas pessoas. Por causa de pessoas que estão lá fora brincando, não. Não é por causa disso, não. O avivamento vai acontecer nas ruas do Brasil. Vai acontecer mais lá fora, nas ruas, do que dentro da igreja. Deus vai limpar os altares mesmo. Mas o avivamento vai acontecer mais lá fora. Cultos públicos, em praças. Tá? É esse o avivamento. Porque os pastores não querem evangelizar mais. Ficar a bunda sentada no púlpito. Esperando o quê? No púlpito. Seu preguiçoso. Deus vai cobrar de você. Por não colocar os evangelistas nas ruas. Para evangelizar nas ruas. O povo, só porque estão salvos, não quer que o povo mais se salve. Deus vai cobrar de você, meu irmão. Deus vai cobrar de você, amém? Que Deus abençoe. Se prepare. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Porque o que há de vir virá e não tardará. Aqui, ó. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não revela nada, Deus não manda nada. Se isso não acontecer aqui no Brasil, vocês podem mandar aqui falando que eu sou um falso profeta. Vai vir uma tribulação muito grande. Mas muitos cristãos vão ser atingidos, servo de Deus. Vai. Todo mundo vai ser atingido. Mas quem estiver fora da posição vai ser atingido mais. Quem estiver orando, o diabo não vai tocar. Quem estiver na posição, o diabo não vai tocar, não vai ter poder de tocar. Vai ranger os dentes, vai ficar furioso, mas não vai tocar, porque o leão da tribo de Judá está do lado deles. Deus falou para Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Que Deus abençoe.